Veja que coisa incrível, a Igreja do Rosário, em Curitiba, foi invadida por manifestantes que estavam protestando contra o preconceito racial, quanto contra a violência, que nesse país, por sinal, é grande. E a reivindicação justa. Mas na igreja, por que numa igreja católica? A Igreja do Rosário, em Curitiba? Pô, a gente tem que pensar um pouquinho que as pessoas às vezes associam a igreja a poder. No Brasil tem o porquê. A formação brasileira ligada à Igreja Católica remonta à colônia. No período do Império existiu o padroado, que a Igreja Católica era uma extensão do Estado. Literalmente, os membros do clero eram funcionários públicos, alguns deles inclusive com privilégios. Ocupavam cargos no Senado, no Poder Legislativo, no Parlamento durante o Império. Alguns eram ministros do imperador. O imperador era o chefe da Igreja Católica no Brasil, mas isso acabou com a República. Mas é claro que não acaba a associação de poder e o cristianismo, o poder e a igreja. Talvez tenha sido isso que passou pela cabeça dos manifestantes que invadiram a igreja. Consideravam que estavam fazendo uma afronta ao poder, ou que, de certa forma, associaram preconceito, religião, no caso do cristianismo, um absurdo, tolice, limitação, protesto fora de lugar. Mas a relação entre poder e religião e o cristianismo no Brasil vem de muito tempo. E essa associação às vezes confunde também, dentro das discussões religiosas que se faz, privilégios para uma igreja ou para outra. O movimento que luta contra o preconceito racial no Brasil tem bases, tem justificativa, tem méritos. A gente tem que combater neste país a desigualdade que remonta o período da escravidão. Ninguém pode negar que a formação brasileira é marcada pela violência e pela escravidão. A violência que se estendeu depois da abolição e com as desigualdades provocadas por aqueles que já foram escravos, seus descendentes e as populações que vivem marginalizadas nos centros urbanos. Nada disso mudou no Brasil, mesmo depois de mais de 130 anos da abolição. O Brasil precisa mudar. Protestos precisam acontecer. Reivindicações são justas, mas elas devem ser feitas no lugar certo.